Uma boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, primeiro capítulo. Nós faremos a leitura do versículo 3 até o versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo de número 9. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, rogando a Deus que nos abençoe assim na sua palavra. Pai, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor. Estamos, ó Pai, no findar de um ano, na esperança, ó Pai, de um início de um novo ano. Rogamos ao Senhor que nos conceda a graça nesta noite, de olharmos para a Tua Palavra, de estudá-la, de ouvi-la, e assim, ó Deus, ser confrontado, consolado, ó Deus, estruturado pela Tua Palavra, para que possamos viver uma viva esperança diante do Senhor. Vem, Pai. Vem e derrama paz sobre nós. Ó Pai, permita que os nossos olhos possam contemplar essa viva esperança em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, ó Deus. Nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como terminar mais um ano? Como findar mais um ano da nossa vida? Como que nós chegamos até aqui? Alguns com muita alegria no coração, outros com muita tristeza no coração. Alguns com muitas vitórias, muitos triunfos, quem sabe curas, quem sabe livramentos da própria vida, quem sabe de membros da família. Outros chegaram aqui com corações partidos, entristecidos, tiveram grandes perdas, sofreram muito no decorrer do ano, passaram por grandes tribulações, tiveram que perseverar, tiveram que chorar, tiveram que passar noite e noites mal dormidas. Como que nós estamos chegando ao final do ano de 2019? E como que nós vamos começar o ano de 2020, se o Senhor assim nos permitir daqui a pouco? Como que nós começaremos? Com que esperança? Com que alegria? Com que gozo? Com que satisfação? Com que gratidão no coração
nós então findaremos este ano, daremos graças ao Senhor porque findou o ano. As lutas vieram, as provações vieram, as perdas passaram, os triunfos chegaram, as vitórias chegaram. Mas como? Qual é a esperança? Pedro nos convida, irmãos, a olhar para a sua palavra, para a palavra de Deus e contemplar uma viva esperança para o dia de hoje e para todas as eras da nossa vida. Pedro nos chama a olhar para as Santas Escrituras e de fato contemplar que Deus de fato nos oferece uma viva esperança para o hoje, para agora, para todos os dias da nossa vida, para todas as eras da nossa vida. E eu faço uma pergunta a nós nesta noite: o que nos levaria a explodir em louvor e adoração a Deus no findar deste ano e ao iniciar o novo ano? O que de fato poderia mover o nosso coração, causar um gozo indizível, uma alegria indizível, uma gratidão incomparável no nosso coração, apesar de todas as coisas que nos aconteceram no decorrer do ano de 2019, na esperança de que o 2020 nós também triunfaremos, apesar das tribulações e das provações. O que nos levaria a explodir, a regozijar em louvor e adoração a Deus? Como que nós poderíamos fazer desse culto um culto de alegria profunda, uma alegria indizível no nosso coração? De poder expressar a Deus, dizer assim: Pai, nós somos gratos, nós estamos aqui, está faltando pedaços em nossas vidas, nós estamos machucados, nós estamos feridos, nós tivemos grandes perdas, nós tivemos grandes vitórias, mas há uma alegria, há uma gratidão no nosso coração, e a razão pela qual nós nos encontramos aqui é para nos explodir em louvor e adoração, numa alegria indizível ao Senhor. Pedro usa, quem sabe, as próprias palavras do apóstolo Paulo em Efésios 1:3, e ele agora escreve aqui de outra maneira, no seu primeiro capítulo, versículo de número 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a expressão de louvor e adoração de Pedro. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança plenamente viva, uma certeza, uma segurança, uma situação inabalável, uma convicção de que há algo muito melhor do que possamos imaginar, do que tudo que passamos nesta vida. Paulo escreve isso em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que queima o seu coração? O que pode queimar o nosso coração nesta noite? O que pode produzir gratidão no nosso coração nesta noite? Uma alegria indizível, senão essa certeza de que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E ele fala que essa viva esperança, ela é uma herança de Deus que não envelhece, que não estraga, que não acaba, que não tem fim. Ela é indizível, ela é incomparável, ela é guardada para nós. Pedro vai dizer que essa esperança, essa viva esperança, ela é guardada para nós. Deus está lá no seu trono de glória, Ele está nos aguardando no novo céus e na nova terra, nos esperando adentrar esse novo céus e essa nova terra e de fato nos presentear, nos coroar com essa viva esperança.
E ele vai dizer que esse próprio Deus nos guarda, ele nos protege e ele garante que nós vamos receber toda essa viva esperança. Eu quero, irmãos, compartilhar aqui alguns pontos com respeito a essa alegria, a essa viva esperança. Como nós poderíamos de fato enfrentar situações calamitosas. Como eu disse, talvez você esteja aqui trazendo à sua memória tantas dores, tantas lutas, tantas perdas, tantas provações. Quem sabe alguns de vocês dizendo assim, mas nesse ano eu só tive vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. Primeiro ponto que eu quero levantar aqui, irmãos, louve a Deus, expressando alegria indizível. Pedro usa essas palavras logo no versículo de número 8, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. É preciso entender o versículo 3, não é? Essa é a característica de uma vida cristã, de alguém que é verdadeiramente crente, alguém que foi de fato regenerado por Deus para essa viva esperança. Essa é a característica marcante, é isso que impulsiona a nossa vida. Nós temos uma alegria indizível, incomparável. Por quê? Porque esse bendito Deus, esse gracioso Deus, nos regenerou para uma viva esperança. É uma esperança que nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreendê-la, porque ele diz assim, essa viva esperança, ela é prometida, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a maior garantia, é a maior evidência de que nós somos o alvo dessa viva esperança. Nós somos o objeto de Deus, onde Ele manifesta a viva esperança. Nós não somos limitados apenas a viver neste mundo, aos sofrimentos deste mundo, mas há algo incomparável guardado para mim e para você, em Cristo Jesus. Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19, ele diz que o sofrimento do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. A pergunta é, qual é a nossa resposta ao Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a nossa experiência diante do mundo tão tenebroso, diante de um mundo tão assolador, de tanta injustiça, de tanta pobreza, de tanta indiferença, de tantas dores, de tantas enfermidades? Qual é a nossa resposta ao Evangelho? O que nós desfrutamos do Evangelho? O que nós desfrutamos do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto? Qual é a certeza, qual é a esperança que esse Evangelho sobre Jesus Cristo nos traz? Pedro nos diz assim, nisso exultais. Ele vai dizer isto, logo no versículo de número 6, nisso exultais, embora no presente sejamos levados a sofrimentos, a provações, a tribulações. Ele diz assim, nisso exultais. Ele está dizendo no sofrimento, nas provações? Não. Ele assim, embora no presente você sofra, você passe por situações difíceis, dolorosas, talvez esse ano de 2019 tenha sido um ano totalmente difícil para a sua vida, mas Pedro te chama a exultar, a uma alegria indizível, não no sofrimento, não nas provações em si mesmo, mas ele diz assim, nisso exultais, nisso o quê? Nesse Deus bendito que te regenerou para uma viva esperança. Nesse Deus bendito que, por causa da sua muita misericórdia, Ele te deu nova vida em Cristo, Ele fez você nascer de novo, Ele te gerou de novo pelo poder do Espírito Santo, e Ele não só fez isso, como Ele promete a você que essa herança em Cristo, que essa viva esperança em Cristo, ela é protegida, ela é guardada, ela é selada pelo próprio Cristo ressurreto, para dar a você no dia, no tempo e na hora que Deus planejou para a sua vida. E ele diz no versículo 5 que nós somos guardados pelo poder de Deus para poder receber esta herança. Ele escreveu isso no versículo 8 dizendo, nós não vimos Cristo,
nós não contemplamos Cristo com os nossos olhos. E nós amamos a Cristo porque nós cremos no Evangelho, nós cremos na pregação do Evangelho, nós cremos no anúncio do Cristo crucificado, nós cremos no Cristo ressurreto. Ele diz, é nisso que nós devemos exultar e ter uma alegria indizível, incomparável, que nós não podemos ter em nenhum outro lugar. A pergunta é, qual é a sua reação? Qual é a sua esperança diante do Evangelho que diz assim, você sofreu muito esse ano, você teve muitas tribulações, muitas dores, você foi perseguido, humilhado, maltratado, ultrajado, rejeitado. Lembre-se disso. Esse Deus bendito tem uma herança para você. Ele tem uma viva esperança para você. Paulo nos ensina nisso, ou sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele diz assim, a nossa esperança de vida não se limita apenas a esta vida na terra. Há uma promessa maior para nós. A pergunta é, por que Pedro irrompeu nesse poderoso louvor, adoração e glórias a Deus? Porque Pedro entendia que a ressurreição de Cristo é o tema central, é o ponto vital da nossa vida, da vida cristã. Se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, a nossa vida cristã é vã, a nossa vida nessa terra é vã, não há esperança, não há solução, não há um mundo melhor, não há um ano novo melhor, não há nada que possa nos satisfazer nesse mundo. A razão pela qual Pedro se alegra é porque ele se concentra nisso, ele coloca a ressurreição de Cristo como a centralidade da sua vida. Ele tem a certeza, assim como Deus ressuscitou Cristo, a ressurreição dele é a garantia, é o selo de que ainda que passemos pela morte, ainda que a morte venha nos assolar, nos levar para a sepultura, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós seremos ressuscitados, que nós teremos um novo corpo, nós seremos glorificados e nós habitaremos os novos céus e a nova terra. Todo sofrimento nessa vida tem um fim. Pedro nos ensina que tudo isso é possível por causa da ressurreição de Cristo. Tudo se tornou possível a mim e a você, porque Cristo nasceu, Cristo veio ao mundo, Cristo morreu e Cristo ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que Cristo veio fazer neste mundo? Ele veio para nos buscar para a nossa casa. Ele veio nos libertar do império das trevas. João capítulo 14, ele diz assim, eu vou para o Pai, para casa, preparar lugar para vós outros. Lá tem muitas moradas. E eu voltarei e buscarei cada um de vocês. E nós habitaremos lá. Você precisa ter essa certeza. Se não fosse a ressurreição de Cristo, Pedro não poderia nos escrever sobre uma viva esperança. Ele diz assim, olha, bendito é esse Deus, segundo a sua muita misericórdia, segundo muito o seu favor, um favor imerecido, Ele nos regenerou para essa viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Segunda verdade aqui, irmãos, a ressurreição de Cristo nos dá essa viva esperança. Nós precisamos acreditar nisso. O que é que essa ressurreição faz? Por que essa ressurreição de Cristo é tão fundamental em nossas vidas? Você sabe por que Deus pode nos amar? Você sabe por que Deus pode nos tirar do império das trevas? Você sabe por que Deus pode nos tirar do estado de mortos em delitos e pecados? Sabe por que Deus pode nos tirar debaixo da sua ira, da sua condenação eterna? Porque Cristo não somente morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a lei. A sua ressurreição garante que a sua obra foi completa. Ele pagou o preço por cada um dos nossos pecados. E é isso que Pedro está nos ensinando.
A primeira coisa é que a ressurreição de Cristo nos dá essa viva esperança. E por que Pedro se concentra nisso? Deus em Cristo nos regenerou para uma viva esperança, algo substancial, algo certo, algo vibrante, com vida, com poder. Pedro está aqui contrastando, irmãos, com aquilo que é incerto, com aquilo que é sombrio, que não há segurança, que não há estabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, o ano de 2020 está batendo a porta. Qual é a certeza que você tem sobre o ano de 2020? Qual é a segurança que você tem com respeito ao ano de 2020? Qual é a certeza de que você não terá sofrimentos? Qual é a certeza de que você vai vencer? Qual é a certeza de que você não ficará enfermo? Qual a certeza de que você não perderá entes queridos? Qual é a certeza que você estará vivo? Mas a ressurreição nos dá uma certeza. Aconteça o que nos acontecer, a nossa viva esperança está na ressurreição em Cristo Jesus. Nada nos afeta, nada pode roubar a nossa viva esperança, nada pode roubar a nossa certeza de uma nova vida, de um novo céu e de uma nova terra. Nada pode nos roubar a certeza de que nós ressuscitaremos, ainda que a morte chegue até nós. Nada pode nos roubar a certeza de que nós teremos um corpo completamente transformado, glorificado, perfeito, sem pecado, sem enfermidade, onde habitaremos na presença de Deus. Nada pode nos roubar isso, porque Cristo ressuscitou e garantiu isso a cada um de nós. Nós precisamos ter a certeza. Não é nada incerto para nós, é algo muito certo, é algo muito seguro, é algo muito estável. Observe essa expressão, olha, versículo 4 e o versículo 5, ele diz assim, olha, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Ele diz assim, a herança de uma viva esperança, ela é incorruptível, não tem mancha, não tem pecado, não tem enfermidade. Nada destrói essa viva esperança. E ele diz mais, olha, ela é inacessível, ela está reservada nos céus para vós outros que foram regenerados em Cristo. Ela está lá sendo reservada, guardada e protegida pelo Deus Pai, pela Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, completaram uma obra sublime, completa, onde o Pai nos amou, onde o Filho morreu por nós, onde o Espírito Santo aplica toda essa obra redentora no nosso coração. E aí ele vai dizer no versículo 5, vós que sois guardados pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós somos intocáveis, nada pode nos afetar se Deus não planejar isso para nós, nada chega até a nossa vida se não for um projeto de Deus para a nossa vida. Não há sofrimento, não há tribulação, não há angústia, não há tristeza, não há nada que possa chegar até nós se não for um projeto de Deus para a nossa vida. Nós lemos isso na liturgia, Romanos 8. Porque eu estou bem certo. Ele diz, eu estou seguro, eu estou certo, a minha herança, a viva esperança, é estabilidade, é segurança, é algo que me deixa inabalável, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem poder, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É sobre essa viva esperança que Pedro nos chama a atenção. É essa viva esperança que ele nos coloca na centralidade da nossa vida. Ele diz assim, a ressurreição de Cristo nos dá uma viva esperança. Não é nada incerto. O ano de 2020 pode ter muitas incertezas para nós, muitas surpresas desagradáveis, mas Jesus Cristo nos garantiu uma viva esperança de segurança, de estabilidade, dizendo, nada, absolutamente nada, chegará até nós, se Deus não autorizar. Veja o que ele diz no versículo 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, qualquer tribulação, qualquer angústia, qualquer perda, qualquer sofrimento que chegar até nós, tem um propósito, tem uma finalidade de nos levar à provação. Nós seremos provados como que pelo fogo, nós seremos testados como que por uma fornalha. Mas ele diz assim, uma vez confirmada a vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, isso vai resultar em honra e glória e louvor ao nosso Deus. Por isso é que eu perguntei no início, o que faz o nosso coração explodir de gratidão e de louvor a Deus nesta noite? Porque nada que nos aconteceu no ano de 2019 foi um acidente, foi um acaso, foi simplesmente o inimigo ou alguém que nos perseguia. Nós temos a plena convicção de que tudo aquilo que nos aconteceu no ano de 2019 era a provação de Deus, era o teste de Deus, era a fornalha de Deus, era a cova de Deus, a cova dos leões que Deus nos lançou para nos moldar, para nos provar, para amadurecer a nossa fé. Para quê? Para que chegássemos hoje, agora, e pudéssemos dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós somos intocáveis. Só chega até nós aquilo que Deus planeja. E absolutamente nada mais pode chegar até nós se Deus não autorizar. Veja o capítulo de número 5, versículo 10 e 11 da primeira carta de Pedro, como que Pedro descreve isso. Capítulo 5 da primeira carta, versículo 10 e 11, ele diz assim, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortificar e fundamentar. Ele está dizendo assim, as razões pelas quais nós enfrentamos as provações, as lutas e as perseguições no ano de 2019, as perdas que nós tivemos, ele está dizendo assim, para que Deus pudesse nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. E qual é o resultado disso? Olha o versículo 11, ele diz assim, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Deus estabeleceu um plano e um projeto de vida para cada um de nós. E Ele está dizendo assim, você pode descansar nessa certeza. Como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. No versículo 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que ter essa certeza. O ano de 2020 não será nada melhor do que o 2019. Mas a nossa esperança não está no ano, não está no governo, não está na estabilidade financeira, nos projetos dos nossos governantes. A nossa estabilidade, a nossa viva esperança, a nossa alegria indizível, o nosso louvor está fundamentado no Cristo ressurreto, que garante que nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado, transformado para a glória de Deus Pai. E todos nós seremos apresentados por Ele, como diz Judas, versículo 24 e 25, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, que esse Deus que é fiel, Ele nos fará fiéis, e Ele mesmo nos apresentará diante dEle, sem pecado, sem mancha, sem qualquer contaminação, e nós estaremos diante dEle, dando a Ele toda a honra, toda a glória. A ressurreição de Cristo nos dá toda essa certeza, porque Ele foi colocado numa sepultura, foi selada com uma grande pedra, mas ela não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos, e Jesus saiu da sepultura com um corpo glorificado, com um corpo transformado, e foi contemplado por muitos, e foi assunto aos céus,
E o texto de Romanos diz que Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por cada um de nós. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa esperança. Vejam, irmãos, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou o terceiro dia para nos dar essa garantia de que essa viva esperança, ela é a nossa única esperança. E por isso é que nós colocamos aqui o último ponto. Essa é a viva esperança para hoje e todas as eras. Nós não temos outra esperança. Você pode confiar no seu dinheiro. Você pode confiar na sua saúde. Você pode confiar que os seus filhos cuidarão de você? No que você pode confiar nessa terra? Em que você pode depositar a sua esperança nessa terra? Me fala. Hoje você está jovem, hoje você tem saúde, hoje você está tranquilo. Mas e amanhã? E o amanhecer amanhã? Qual é a certeza que você tem? O que te dá tanta certeza para você continuar caminhando longe de Jesus Cristo? O que te dá tanta estabilidade para você andar sem essa esperança, essa viva esperança em Cristo? O que te dá tanta certeza, tanta estabilidade que o seu dinheiro nunca deixará você fracassar? Que o seu emprego nunca te deixará na mão? Que os seus filhos nunca te deixarão, nunca te abandonarão? Quem é que te dá essa certeza? Quem é que te dá essa estabilidade? Quem é que dá essa segurança a você? Tudo é incerto, tudo é sombrio, tudo é escuro, tudo é inabalável ou abalável. Mas somente essa viva esperança em Cristo é a nossa esperança hoje e em todas as eras da nossa vida. Essa é a esperança que nós temos para cada dia, para hoje, para o ano que finda, para o ano que se inicia e para os próximos anos que o Senhor ainda nos conceder vida. É essa esperança que é absolutamente segura. A própria ressurreição garante tudo isso para nós. Pedro é muito claro nisso. Ele diz assim, olha, essa esperança, ela é reservada nos céus por Deus, e vocês, que foram regenerados por Ele, sois guardados pelo poder dEle. Ele está dizendo, essa é a viva esperança para hoje e para todas as eras. A viva esperança é algo que Deus fez por você em Cristo Jesus, ela está reservada nos céus, intocável, indestrutível. E Ele está dizendo, ela está reservada nos céus para você, e eu estou prometendo a você que eu guardo você, que eu protejo você, e eu levarei você até essa herança. E você há de desfrutar dessa herança em Cristo Jesus. Você chegará ao novo céus e à nova terra, com um corpo totalmente transformado, glorificado, sem pecado, sem enfermidade, sem tristeza, sem dor, sem qualquer tribulação, sem qualquer provação. Essa é a viva esperança que temos em Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9, que Jesus Cristo destruiu todos os seus inimigos. Colossenses 2, de 13 a 15, o texto diz que Cristo cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, aquilo que nos era prejudicial. Ele cancelou todo esse escrito de dívida, levando, triunfando sobre principados e potestades na cruz. Lá na cruz, Jesus colocou todos os seus inimigos em desprezo, em humilhação. Ele triunfou sobre a morte, sobre os principados, sobre a potestade. Ele cumpriu toda a lei, ele venceu a lei, ele venceu a morte, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó aguilhão, onde está a tua força? Jesus triunfou sobre a morte, sobre a lei. Ele garantiu essa viva esperança para você e para mim. Ele está dizendo assim, eu guardo essa viva esperança, ela é reservada por mim, ela é guardada por mim nos céus.
E eu estou guardando você, e eu estou protegendo você, e nada pode te separar de mim, e eu colocarei você debaixo dessa herança, e eu vou te coroar com uma coroa de glória, com uma coroa da vida, e você há de redundar a mim louvor, honra e glória ao meu santo nome. Por isso que nós devemos e podemos nesta noite cantar e exultar diante de Deus. Bendito seja Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bendito seja Deus que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para essa viva esperança. A esperança é para hoje, é para agora, é para amanhã, é para todas as eras. Ela é infalível, porque Jesus cumpriu tudo. Ele fez uma obra completa por mim e por você. Isso não torna, irmãos, o sofrimento, as provações, as perdas e as dores insignificantes na nossa vida. Não. Nós sabemos que vamos passar por dores, sofrimentos, perdas, vamos chorar, vamos entristecer. Mas nós temos uma viva esperança. Jesus Cristo ressuscitou e Ele nos regenerou, prometendo que Ele há de nos ressuscitar no último dia. Quando Ele voltar, Ele há de ressuscitar cada um de nós para vivermos para o louvor da sua glória. E a Escritura diz mais, ela diz assim, olha, com Ele reinaremos como reis e sacerdotes. Julgaremos o mundo, julgaremos até os anjos. Essa é a garantia que Cristo nos dá. Ninguém pode impedir Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. Nada. Nós julgaremos o mundo, nós julgaremos os anjos, nós julgaremos os ímpios, nós seremos tratados como sacerdotes. É essa viva esperança que nós temos. Talvez você tenha adentrado aqui sem nenhuma esperança, sem nenhuma certeza. E eu pergunto, você já tem essa esperança viva, essa viva esperança no seu coração? Você é alguém que tem a mais plena convicção de que foi regenerado por Deus e que nada, absolutamente nada que Deus planejar para a sua vida pode separá-lo dele? Que quando Ele voltar na sua segunda vinda em glória, Ele há de nos ressuscitar e nos dar essa herança e nos coroar com uma coroa de glória, com uma coroa da vida. E nós nos prostraremos diante dEle com um corpo glorificado e transformado e vamos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Bendito seja Deus que nos abençoou. Bendito seja Deus que nos regenerou para uma viva esperança. Você consegue fixar os seus olhos num Cristo ressurreto? Você entende que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por você? Você consegue descansar nisso? Você consegue olhar para esse texto e dizer assim, bendito seja o meu Deus, bendito seja o meu Deus que me regenerou, bendito seja o meu Deus que me tirou do império das trevas, bendito seja o meu Deus que me tirou debaixo da sua ira de uma condenação eterna, bendito seja o meu Deus que me promete me coroar com uma coroa da vida e da glória, com uma viva esperança, e Ele há de me ressuscitar e colocá-lo nos seus novos céus e na sua nova terra. A palavra do Senhor nos ensina isso, irmãos. Eu já citei Judas, versículo 24 e 25. O texto de Judas diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. 1 Tessalonicenses 5, Paulo nos diz assim,
versículo 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Qual é a esperança que você tem? Qual é a alegria indizível que você tem? Você depende de circunstâncias? Você depende de isenção de dores? Você depende de isenção de provações, de lutas, de perdas, para poder louvar a Deus, para poder bendizer a Deus, para poder tributar a Ele honra e glória? Você precisa da isenção de todos esses problemas para que você tenha estabilidade, para que você tenha segurança? Pedro está dizendo outra coisa. Ele está dizendo assim, você tem certeza, você tem estabilidade, você tem segurança, porque o Deus Pai, segundo a sua muita misericórdia, Ele te regenerou para uma viva esperança, fundamentado na ressurreição de Cristo. Ele promete que te guarda para essa herança, Ele promete que te guarda e que te buscará. Ele vem para te buscar, levar-nos de volta para casa. Ele nos levará de volta para casa. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos da família de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a sua esperança. Não importa o que será o ano de 2020. A única coisa que importa é que nós cremos nessa viva esperança em Cristo Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória. Nesse intuito, ó Pai, de rogar do Senhor as bênçãos, a capacitação, a unção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, de modo que o Senhor esteja usando cada um deles, ó Pai, nessa liderança, habilitando e qualificando cada um deles para servir o Senhor na Tua obra, para honrar o Teu nome, para dar a Ti, ó Deus, toda a dignidade merecida. Ó Pai, nós somos gratos a Ti pela vida do Vitor, que o Senhor esteja desde já preparando ele como aspirante ao ministério. E assim, se for da Tua vontade, ó Deus, conduzi-lo ao seminário. Ó Pai, declara, ó Deus, cada um deles empossados por Ti, habilitados por Ti, e também rogamos pela vida da nossa irmã Edileuza como tesoureira da igreja, que assim ela seja também, ó Pai, usada como instrumento de bênção para esta igreja. A Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. E agora, ó Deus, nos conceda a graça do findar deste ano. Derrama sobre nós a Tua paz, a Tua graça, o Teu favor imerecido, e assim nos guardando nessa viva esperança para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.